Conte um pouco para nós e para o ouvinte do Manhã Bandeirantes a história de João Fonseca, esse carioca de 18 aninhos apenas, que vem fazendo história já há algum tempo, né? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É uma daquelas situações contraditórias, porque contar a história de um rapaz de 18 anos pode ser algo muito curto, né? Para a maioria de nós. Mas para o João Fonseca, ele já está começando a deixar o seu legado no mundo do tênis. Ele nasceu em 21 de agosto de 2006, portanto tem lá seus 18 aninhos. E ele começou tarde no mundo do tênis, vejam só os nossos ouvintes, porque ele gostava mesmo de jogar futebol. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é flamenguista, gostava de jogar futsal, jogava futebol, mas ele logo cedo, com 11 anos, teve uma lesão, ele se machucou, e aí a família dele e ele tiveram uma conversa, chegaram na conclusão de que o melhor esporte para se disputar seria o tênis. Então ele foi pegar uma raquete de tênis aos 11 anos de idade, ou seja, há 7 anos. Isso foi o que ele demorou para conseguir chegar nesse nível de bater um top 10 do ranking da ATP. E ele teve o apoio dos pais dele, que aliás, o pai dele é conhecido porque acompanha o mercado financeiro. É o Cristiano Fonseca Filho, que fundou a IP Capital Partners, que foi uma das primeiras empresas gestoras de investimento aqui no Brasil. Então, o pai do João Fonseca também dá muitas entrevistas e talvez o nosso ouvinte até conheça o nome dele. E a mãe do João Fonseca, que auxilia bastante o João na carreira, já organizou diversos eventos esportivos. Então o João Fonseca já começou num berço de esporte, já propício para participar desses torneios e teve esse incentivo para, quando se lesionou, mudar a profissão, digamos assim, né? Profissão para um menino de 11 anos pode ser um pouco complexo, mas mudou a carreira e agora chega nesse nível profissional. Em 7 anos conseguiu chegar nessa categoria no Australian Open. Pra gente... Eu coloco a gente como pessoas mais leigas no mundo do tênis, que conheceram o João Fonseca agora. Pode estar despontando o nome dele só neste momento, mas já há algumas temporadas, quem acompanha o tênis de perto conhece o João Fonseca. Em novembro de 2022, então já há quase 3 anos, ele foi um dos primeiros brasileiros a conquistar a Copa Davis juvenil, porque participou em equipe dessa competição na Turquia, então foi a primeira equipe brasileira que chegou neste título. Um pouco depois, em 2023, ele disputou o Australian Open aí na categoria juvenil e teve um dos seus grandes resultados na carreira. Ele jogou junto com um belga e ficou na vice desse torneio, perdeu apenas na final, mas depois ele ainda foi convidado para disputar um torneio profissional na chave principal do Rio Open. Foi um convite da competição, mais para ele ganhar experiência, mais para ele treinar. Ele perdeu logo na primeira partida, mas ele coloca que foi importante para ele conhecer os grandes ídolos dele. Inclusive o Carlos Alcaraz, que é só um pouquinho mais velho que ele, mas já chegou no número 1 do mundo, então se torna ídolo dessa geração. Então ele conseguiu bater bola com esses grandes nomes do mundo do tênis, aprendeu bastante com essas pessoas e logo depois foi campeão da chave juvenil do US Open 2023, que aí o nome dele começou a explodir mesmo, as pessoas começaram a aprender quem ele era. Ele inclusive conseguiu chegar num patrocínio da empresa do Roger Federer, que talvez seja o maior tenista da história do esporte, se não for o maior, tá no top 3, e ele foi um dos primeiros nomes que entrou para essa empresa do Roger Federer, foi o terceiro a fechar esse patrocínio. Então o Federer, que conhece um pouquinho do mundo do tênis, percebeu... conhece relativamente pouco do mundo do tênis. Percebeu que o João Fonseca tinha esse futuro grandioso pela frente, já decidiu patrocinar o jogador. Depois ele ainda participou de diversos torneios juvenis, e aí ele consegue, agora há pouco, no último mês, ganhar o Next Gen ATP Finals, que é um torneio sub-20 para mostrar quem são os próximos nomes do mundo do tênis. E ele, aos 18 anos, conseguiu conquistar esse campeonato, um dos poucos, um dos 3 que conseguiu ganhar esse torneio aos 18 anos. Os outros 2 nomes a gente já falou aqui, curiosamente ocuparam a posição número 1 do ranking da ATP, o Sinner e o Carlos Alcaraz. O Sinner é o atual número 1, né? O Sinner é o atual e o Carlos Alcaraz, que deve conquistar o número 1 do mundo diversas vezes ao longo da sua carreira, já ganhou vários torneios, já ganhou o Wimbledon, já ganhou o Roland Garros, é um dos grandes nomes do tênis mundial, inclusive já jogou com Roger Federer, jogou com todos esses tenistas muito importantes que a gente conhece. O mundo do tênis ele é relativamente restrito, né? Todo mundo ali acaba se conhecendo, quem é top 10, quem é top 20. O João Fonseca vai chegar lá e já conhece a maior parte desses nomes. Falando de curiosidades do João Fonseca, porque nem só de esporte vive o atleta profissional, ele já colocou em algumas entrevistas que as grandes paixões dele são 3. Uma delas, o Flamengo. Ele queria ser jogador de futebol, afinal, então, quando está no Brasil, consegue assistir aos jogos do Flamengo. Ele também gosta muito de açaí.
toma muito café da manhã com açaí, é uma curiosidade sobre o rapaz, e também gosta de, quando está em casa, jogar cartas com o avô. Então ele curte quando tá em casa, quando não tá treinando, jogar carta com o avô, vê um jogo do Flamengo aqui e ali, também come um pouco de açaí e treina no Rio de Janeiro com o mesmo treinador que ele tem desde os 12 anos, o Guilherme Teixeira. Inclusive, vocês vão falar ainda... Desde os 12 anos, desde que ele começou praticamente, né? É o mesmo complexo, cara. Né? Desde os 12 anos, o cara começou aos 6 anos. É o que é, pra colocar o quanto é tarde na vida de um atleta profissional... As irmãs Williams, a Serena e a Venus Williams, começaram, assim, quando nasceram. O pai da Serena e da Venus Williams colocou ela pra treinar logo na infância. Tem até um filme que conta a vida delas, que é o King Richard. E aí o nosso ouvinte vai conseguir entender o quão cedo esses atletas profissionais que chegam nesse nível muito alto começam a carreira. Então é muito impressionante o que o João Fonseca faz. E ele tem um acordo com o treinador dele de que quando está nos torneios ele não mexe em redes sociais. Então ele só mexe no WhatsApp para conversar com a família. É um acordo que é muito difícil na vida de um jovem de 18 anos, mas ele tem esse acordo para se manter focado. Então um pouco da vida do João Fonseca, esse começo de vida do João Fonseca é muito legal. Falar de um cara imagina que tá assim no nível a caixa dele, de mensagem das redes sociais dele agora. Nossa. Se ele abrisse, depois dessa vitória, ia desconcentrar pra caramba, né? O João Fonseca é bom mesmo que fique longe. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, até porque, né, querendo ou não, os interesses dele, independente de um atleta de altíssimo rendimento, são os mesmos de qualquer outra pessoa de 18 anos, né? É uma criança, tanto que o perfil oficial aqui do Australian Open postou, né? A criança é especial, como quem diz, ó, um moleque que tá aqui e tá fazendo história. Foi a primeira vez hoje que o João Fonseca jogou contra um top 10 do mundo. Não sabia nem como que era a bola de um cara desse, né? Como que ela vai pingar aqui na minha quadra? E aí, já conseguiu essa vitória, é um resultado espetacular. E você contando, Luiz, sobre a história da família do João Fonseca, né? A mãe dele também, né, atleta, ela foi recentemente campeã Masters de vôlei, campeã brasileira de vôlei. Sim. Masters 50+, sempre acompanhou e disse que foi o João que incentivou ela a voltar a jogar depois de muito tempo, né? Por causa da idade, o João Fonseca foi quem incentivou a mãe, que é quem acompanha bem de perto essa carreira dele, já que o pai, como você disse, tem empresa aqui no Brasil, acho que não consegue viajar tanto assim ao lado do filho. Agora, é espetacular a gente acompanhar um brasileiro desse chegando, né? A gente teve a felicidade da confirmação de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, um brasileiro de volta à principal categoria do automobilismo, e agora essa expectativa, né, de um brasileiro também voltando a ter um grande destaque no tênis. Na maioria das competições, já é legal a gente ter um brasileiro lá. A Fórmula 1 a gente passou muito tempo sem ter um brasileiro. Também no tênis a gente tem. Os brasileiros sempre têm um ou outro, mas a gente não vê esse destaque do jeito que está acontecendo. No último ano a gente teve a Bia Haddad Maia, a gente teve o Thiago Wilde. Mas do jeito que está o João Fonseca é muito legal porque une o Brasil, que é um país que gosta muito de esporte, para essas categorias que nem sempre a gente vê. E aí acontecem aqueles fenômenos das pessoas aprendendo as regras, né? Quando tem Olimpíada, tá todo mundo tentando aprender a regra do surf, aprender a regra do cricket, do que seja que tiver um brasileiro. E agora no tênis é muito legal porque, para uma geração que é a minha, que sou mais novo, eu não vi o Guga jogar e ser tricampeão do Roland Garros. Agora, muita gente que já viu tênis e deixou de acompanhar depois do Guga, agora volta e reacende essa paixão. A mesma coisa que a gente vai ter com o Bortoleto na Fórmula 1. Então, num país que ama esporte, vive de esporte, como é legal a gente ter história dessas e de um cara que parece ser muito legal. Só pela entrevista dele, do João, a gente percebe uma maturidade que nem sempre a gente tem com atleta brasileiro, principalmente com atletas de 18 anos, de 20 anos. Estouram cedo assim, né? A gente pode ouvir de novo a fala do João Fonseca para gente poder conhecê-lo melhor? Em entrevista na Zona Mista, logo após a partida da ESPN. Eu não dei brecha, tentei fechar as portas, me mantive bem com o meu saque, tive uma quebra, mas consegui ficar firme no set, consegui ficar muito bem. Sabia que qualquer momento podia virar. Ele é um jogador mais experiente, top 10 do mundo. Mas eu consegui impor meu ritmo, muito feliz com o resultado, muito feliz com o nível que eu joguei hoje. Realmente um nível muito bom e espero conseguir fazer o mesmo na segunda rodada.
Cara, depois parece que a gente tá mais animado do que ele, né? Com esse resultado. Porque ele é pé no chão, né? Mas ele tem que ser frio, né? Porque senão não encararia uma partida dessa com tanta tranquilidade, né? Agora, também alto lá. Bom, nós vamos conversar agora com o Chiquinho Moreira Leite, que é um especialista em tênis, vai conversar com a gente. Mas alto lá também, né? Porque ele pode perder o próximo jogo e não é por isso que ele deixa de ser uma promessa, né?